Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1105/2017, contratos, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 15154/2016, TC 3517/2020, aposentadorias, aprovados acórdãos números 975 e 976. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 14726/2014, TC 14239/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 977 a 983. Facultada a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Coloco em discussão, votação. Conselheiro Sérgio, como vota? Senhor presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovada. Senhores, fica facultada a palavra para quem ainda queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passa a palavra ao conselheiro Sérgio para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, substituto, senhor procurador do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, senhor presidente, eu gostaria de comunicar, eu não tenho processo a relatar nessa sessão, mas gostaria aqui de fazer o registro de 4 processos em que proferi decisão monocrática pelo registro, uma vez que tratam de atos de aposentadoria. O primeiro processo é o TC número 66/2019, de origem do Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo. A interessada é a senhora Maria José Torres de Mendonça. E o segundo processo é o TCAL número 4367/2019, este de origem do Fundo Previdenciário do município de Maribondo. O interessado é o senhor Cláudio Honor José dos Santos. O terceiro processo é o TCAL número 5.684/2018, este de origem do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Arapiraca. A interessada nos autos é a senhora Edilma Gomes Cavalcante. E, por último, o processo TC número 29/2019, de origem do Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo. A interessada é a senhora Maria Luciane Satiro Vitorino. E todos os processos, senhor presidente, foram no sentido de registrar a aposentadoria e já estão publicados no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. Portanto, para registro, são essas o que eu teria a comunicar nessa sessão pública, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, conselheiro Sérgio, e peço que fique consignado em ata a atuação do conselheiro Sérgio. Passo na sequência a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, membro do Ministério Público e todos que nos assistem. Venho relatar inicialmente o processo 7345/2019. Faço, inclusive, constar preliminarmente que eu enviei para Vossas Excelências
né, um ofício circular número 70 de 2022, onde tem uma minuta, né, da proposta de decisão, porém, nesse íntere, eu mudei o entendimento. Então, por isso que eu peço, fazendo esse destaque, né? Então, trata-se de ofício remetido pelo Tribunal de Contas da União, no qual envia cópia do acordo de número 1243 de 2019 do plenário, que trata de levantamento realizado para verificar as condições de segurança do patrimônio histórico e cultural, especialmente museus sob referência da União, bem como busca identificar os principais riscos e melhorias na gestão desses bens, sugerindo às Cortes de Contas estaduais e municipais, dentro do juízo de oportunidade e conveniência, que atue em conjunto com os respectivos corpos de bombeiros, de modo a estimular a elaboração de normativos de segurança aplicáveis às edificações históricas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 1120, 2020, da Terceira Procuradoria de Contas, onde, em suma, ele opina: depende-se do teor do acordo que o escopo da comunicação às Cortes de Contas foi para que estas, caso entenda oportuno e conveniente, atuem junto aos respectivos corpos de bombeiros, de modo a estimular a elaboração de normativos de segurança aplicáveis de edificações históricas, aos museus e às instituições culturais com acervo museológico, a exemplo da Instrução Normativa 40 de 2018 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Desse modo, o feito em questão não se refere ao exercício estricto e finalístico do controle externo, inexistindo, portanto, atribuição para este parqueiro de contas. É o relatório. Antes de passar a palavra ao Ministério Público de Contas, eu queria registrar que chegou o presidente natural da Câmara e eu estou transmitindo naturalmente a presidência para o mesmo. Acredito, bom dia a todos. Acredito que, tendo relatado inicialmente com o senhor Alberto, deva ser passada a palavra para o órgão ministerial. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e entendemos que trata-se apenas de que o TCU instou o TCE de Alagoas para realizar a auditoria operacional com vistas a preservar o patrimônio público histórico alagoano. Portanto, não se faz presentes requisitos para iniciar um processo de controle externo neste momento. No caso em análise, a comunicação do TCU, que envia ao TCE, a esta Corte de Contas, cópia do acordo 1243 de 2019 do plenário daquela Corte, trata de levantamento realizado para verificar as condições de segurança do patrimônio histórico e cultural, tomando como referência o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ocorrido em 2018. A comunicação insta as Cortes de Contas, dentro do juízo de oportunidade e conveniência, a atuar em conjunto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com o fim de elaborar regulamento com o objetivo de resguardar os bens culturais do Estado, como edificações históricas e museus. Portanto, depende-se que o teor da comunicação versa sobre a atividade meio desta Corte e não sobre a sua atividade fim, não havendo competência legal desta Corte para constranger os agentes de segurança pública a editar normativos técnicos de suas respectivas áreas de atuação. Inclusive, na minha visão, esse processo foi autuado indevidamente, como no ETCE, e sim deveria ter sido no sistema Audora, que é uma comunicação, tanto é que o nome dele é uma comunicação à presidência. Sendo assim, proponho a remessa dos autos à presidência desta Corte, para que, mediante um juízo de oportunidade e conveniência, viabilize a atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas para o fim de conservação de museus e edificações históricas. Dessa forma, proponho que Vossas Excelências, conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas, decidam remeter os presentes autos à presidência desta Corte para que, mediante juízo de oportunidade e conveniência, viabilize a atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas para conservar os museus e edificações históricas. Da publicidade à presente decisão. É como eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão e votação.
Na fase de discussão, excelências, é apenas ressaltar o incômodo que eu tenho, já manifestei inúmeras outras vezes aqui nesse plenário, com relação ao fato da gente muitas vezes não saber o que fazer com as informações que nós recebemos de outras instituições, não é? Evidentemente que uma comunicação dessa, por se tratar de uma atuação já do TCU, ela vem como uma forma de sugestão e a gente, nosso tribunal, muitas vezes abre como um processo de representação, encaminhando para diversos setores, encaminhando para o Ministério Público de Contas, muitas vezes perdendo tempo aqui em plenário para discutir quais providências devem ser adotadas com relação a uma comunicação institucional. Esse incômodo que eu tenho com relação a esse tipo de comunicação, ele acaba se transmitindo para outras comunicações que a gente poderia adotar uma providência na esfera administrativa, como mencionou o relator, né? Seja encaminhando para a coordenação de fiscalização, para inserir essa temática ou esse ponto como uma forma de sugestão, né, no plano anual de auditoria do nosso Tribunal de Contas. De modo que, já antecipando meu voto, eu acompanho integralmente o voto do relator, no sentido de encaminhar em tom de sugestão, né, conselheiro? Estou acompanhando, portanto, excelências, integralmente o voto do relator. Continua em discussão. Como votaria o conselheiro Sérgio Maciel? Senhor presidente, eu compartilho do mesmo entendimento do conselheiro Rodrigo em relação a esses processos e acrescentaria que, assim, no meu entendimento, é até dispensável o exame por parte deste colegiado, né? Então, em relação ao processo, eu compartilho aí do entendimento também do Ministério Público de Contas, que é dispensável, inclusive, essa autuação como processo de controle externo, mas não tenho nenhum óbice ao encaminhamento proposto pelo relator do processo. Então, sendo assim, senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Da mesma forma, eu também o acompanho. Aprovado. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, retomo então com relação ao ofício circular 70/2022, onde enviei para Vossas Excelências, né? Então, exceto esse processo onde houve uma mudança no meu posicionamento, que Vossas Excelências assim acataram, os demais processos são os processos 1451/2017, tração transferência para reforma, ex officio, por incapacidade definitiva, processo 2587/2020, aposentadoria voluntária, do senhor Francisco Correia Costa Neto, processo 3232/2020, também de aposentadoria voluntária, processo 6551/2014, aposentadoria também por tempo de contribuição e tempo de contribuição, por idade e tempo de contribuição, também o processo 1536/2020, o auxílio pensão por morte e, por último, um processo de representação, denúncia para representação, o processo número 11.170/2017, da Prefeitura Municipal de Camaragibe, onde interessada é a Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, onde esse processo já, digamos assim, tem quase que repetitivo, né? Trata-se de contratações
à margem do concurso público, de forma irregular, em que, por diversas vezes, já fez a proposta de decisão e foi acatada por esse pleno, no sentido de que seja conhecida a representação, que determinar a extinção do processo, do presente processo do 11.170, por incidência da prescrição, entretanto solicitar à presidência desta Corte a inclusão no plano de auditoria em relação ao município de Camaragibe, o levantamento de todas as contratações irregulares de funcionários ocorridas no município do período de 2013 a 2016, mencionando e individualizando as responsabilidades. Também encaminhando cópia da sentença da Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, onde condena o município de Camaragibe ao Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, e determinando seu arquivamento e ciência da decisão à Vara do Trabalho de São Luís de Quitunde, à Prefeitura Municipal de Camaragibe e à Publicidade Profissional de Direito. É como eu apresento essa proposta de decisões a Vossas Excelências. Permita-me, Vossa Excelência falou de um processo, desculpe eu perguntar que eu não prestei atenção, peço que vocês tenham a gentileza de me informar qual desses processos em que Vossa Excelência mudou seu entendimento, bem no começo da sua fala, ressalvando um processo que eu mudei meu entendimento, que eu acabei não marcando. Ressalvando o processo que o número é o 7345 de 2019, que eu iniciei a relatoria, que já foi aprovado por Vossas Excelências, ressalvando esse, entendeu? Tá, entendi, ok. Porque no ofício circular, esse processo, 7345 de 2019, estava com uma proposta de decisão diferente da que eu trouxe. Entendeu? Entendi. Então, Vossa Excelência... Entre a comunicação, Vossa entendi. Excelência e... Então, Vossa Excelência agora relatou os demais. 5 processos de ato de pessoal. Sim. E uma representação que foi a de número 11.170 de 2017. Isso, Ok. senhor presidente, isso mesmo. O órgão ministerial... Senhor podendo presidente, se o Ministério manifestar Público reitera todos os pareceres ofertados nos autos e opinamos pelo registro dos atos pessoal e pela solução dada pelo relator no tocante ao processo de representação. De representação, você já relatou inteiramente o processo, então em discussão e votação. Na fase de discussão, só queria confirmar também, Excelência, na representação, você recebe a representação, mas não dá provimento, seria isso? E promove a extinção. Não. Se bem eu compreendi. Deixa eu ver o que temos. Na realidade, a representação, em princípio, ela tem os requisitos. Certo. Contudo, foi verificado que há a ocorrência da prescrição intercorrente, né? Porém, como esse caso de contratação à margem de concurso público está sendo reiterado, não só pelo município Passo Camaragibe, como outros, né? Então aqui estou solicitando, caso Vossas Excelências acatem, que a presidência inclua no plano de auditoria o levantamento dessas contratações irregulares para fins de possível sancionamento ou, inclusive, informação ao Ministério Público Estadual. Isso, inclusive, já foi reiteradamente aqui aprovado, né? E é porque eu fui muito sucinto, mas, por exemplo, aqui os processos 4903 de 2017, 4890 de 2017, 4888 de 2017, 4901 2017, 4895 2017, entre outros. Na realidade, tem aqui algo em torno de 30 processos anteriormente com esse mesmo encaminhamento, entendeu? Por conta da conduta à margem da Constituição Federal, reiterada por alguns municípios, inclusive esse. Excelência, então, sendo assim, em discussão e votação, como votaria o conselheiro Rodrigo. Excelência, acompanha o relator. Excelência, quanto aos atos de pessoal
acompanho lá entre o relator. Quanto à representação, eu também o acompanho, mas trazendo as minhas ressalvas quanto à aplicação do Instituto da Prescrição a todos os tipos de processos que adentram ao tribunal, tendo em vista que eu não possuo aquela dificuldade em que processos que necessariamente não se dirijam ou tenham como principal alvo buscar sancionar o gestor, eu não sei se a aplicação do Instituto se adequaria a todo tipo de processo afora esse. Dessa forma, aprovados os processos do conselheiro Alberto. Senhor presidente, encerro a minha pauta por hoje. Por não, excelência. Ok. Excelências, eu tenho aqui uma comunicação e aparentemente um fato da Escola de Contas. Indago ao diretor da escola se ele não gostaria de anunciar, receber os alunos e... Por gentileza, excelência. Pois não, excelência? Por gentileza, pode fazer o anúncio. Então, excelências, com a presença do diretor da Escola de Contas neste plenário, há aqui uma comunicação em que temos o recebimento dos alunos do 9º ano do ensino médio do CEPA, Escola Silveira Camerino, 25 alunos, em visita ao Tribunal de Contas, ao prédio Tribunal de Contas, e recebendo informações do tribunal, da sua história, tendo como palestrante a doutora Lídia Machado Tavares Mendes, que é a coordenadora de pesquisa e extensão, e assim como culminando essa visita aqui na visita de uma sessão pública realizada pelo tribunal, cuja responsável, o professor Maurício do Monte. Esta sessão aqui quer agradecer a presença de vocês, no intuito de verificar como aqui do lado está um parceiro do controle externo voltado ao interesse público, em que, na minha ideia, é um dos atores mais próximos da sociedade e que de mais fácil acesso. Quero parabenizar pelo interesse, novamente reiterar a satisfação em tê-los aqui e desejando que essa visita seja útil e plante a sementinha do controle externo, que isso servirá não apenas para o dia a dia profissional, mas tenho certeza que terá influência de forma, por assim dizer, até avassaladora na vida de cada um de vocês. Está franqueada a palavra a algum colega desta sessão que queira se manifestar a respeito desta visita dentro do programa TCAL de Portas Abertas. Pois não, doutor Alberto? Também gostaria de parabenizar todos os alunos, inclusive já cruzei com eles aí pelos corredores, né? E não apenas sejam bem-vindos, vão se acostumando com uma das opções da administração pública. E o Tribunal de Contas, poucas pessoas o conhecem. Eu mesmo vim conhecê-lo depois de coroão, né? O que existia o Tribunal de Contas, né? E este tribunal, para vocês jovens, ele zela, né, pela boa aplicação dos recursos públicos. E em todas as áreas, seja gasto, seja de receitas, né? Então, vocês já estão, são secundaristas, né? São secundaristas, né? Nono ano, hoje mudou um pouco, nono ano. Aí, pronto, né? Ensino médio. Seria, Tudo bem. excelente. Já no término. Mas vão já se familiarizando, né,
com a administração pública em todas as suas áreas. Obrigado pela visita e parabéns a vocês. Vou aproveitar a oportunidade, Excelência, também, para dar as boas-vindas a todos vocês, de dizer que o Tribunal está de portas abertas sempre, a Escola de Contas também, para receber quando vocês precisarem conhecer um pouco mais o funcionamento da nossa Corte de Contas e dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, gostaria também de desejar, ou melhor, de dar as boas-vindas aos alunos que estão presentes aqui e também fazer um elogio à Escola de Contas pelo projeto, né, que eu acho muito importante, assim, conhecer o Tribunal de Contas, até mesmo para o exercício da cidadania desses alunos. Então, estão de parabéns à Escola de Contas, ao diretor, e sejam bem-vindos. Excelência, permita-me um ajuste, uma retificação de última hora. Eu li aqui porque estava no script. Como o script tinha que ser alterado, faz-se necessário fazer o registro, até para me desculpar com o conselheiro Alberto, que a falha foi aqui na leitura, mas era porque estava escrito. Estudantes do 9º ano do Fundamental, Excelência, Fundamental. Que a gente olha, não consegue casar as feições, né, com o adiantado dos estudos, é fato, mas fica esse registro. Então, novamente, bem-vindos, parabéns e sucesso nessas suas atividades acadêmicas. Dando prosseguimento à sessão, eu não tenho certeza, o conselheiro Rodrigo já relatou. Vossa Excelência, com a palavra. Pois eu trago para relatar o processo TC número 331/2009, que possui como interessado o município de Delmiro Gouveia. Processo TC 11.781/2015, possui como interessado jurisdicionado a Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio e como gestora a senhora Maria Cícera Mendonça Casado. E trago também o processo TC 11.716/2011, que possui como... Perdão, isso aqui eu vou fazer a leitura no segundo momento. Por se tratar de um ato de aposentadoria, mas só corrigindo, o processo TC 3136/2010 possui como unidade gestora a Prefeitura Municipal de União dos Palmares, e que se trata de um ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça daquela promotoria, né, de União dos Palmares, que nos encaminha cópia de recomendação expedida ao prefeito daquela municipalidade no ano de 2010. Todos esses processos eu encaminhei voto para Vossas Excelências. Eu estou trazendo com as devidas peculiaridades, entendimento pela aplicação da segurança jurídica, a duração razoável do processo, que se expressa na prescrição da pretensão punitiva, né? Talvez o único que saia um pouco dessa fundamentação seja o processo 331/2009, porque nós mencionamos que não há elementos comprovatórios ou indicativos da denúncia e que nessa fase, 13 anos depois, qualquer tipo de atuação estaria cobertada pela prescrição da pretensão punitiva, de modo que, caso Vossas Excelências entendam que eu deva fazer a leitura individualizada desses processos, eu farei, mas pela simplicidade da demanda, eu estou trazendo para fazer o julgamento em lista. Estou votando no sentido, Excelência, de acolher, portanto, a prescrição ou o arquivamento desses processos.
Já passei com o Gustavo. Já tinha passado. Eu tinha passado Vossa Excelência já. Não ouvi, presidente. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão e votação, ainda na parte de discussão, Excelência, pelo que eu vi, Vossa Excelência entendeu primeiramente que não haveria elementos concretos para que a denúncia se concretizasse, seguisse. Acho que eu ouvi Vossa Excelência falar isso. Apenas com relação ao processo 331/2009, de fato veio uma denúncia genérica, uma retórica genérica, e que qualquer tipo de atuação que a gente pudesse ter com a finalidade de verificar se teria algum elemento a justificar a atuação do tribunal, estaria completamente prescrita em razão do decurso do tempo, por se tratar de processo de 2009, portanto, tem mais de 13 anos. O senhor relatou os processos 331/2009 e 3136/2010 juntos? Foi isso? Que a impressão que eu tive é que quando o senhor corrigiu no processo, o senhor iria relatar o processo 3136/2010. 3136/2010, 331/2009 e 11.781/2015. Então são 3 processos. Conselheiro, esse daqui, que é porque aqui fica como relatório. Também a denúncia. E sendo assim, em votação, como votaria o conselheiro Sérgio Marcel? Senhor presidente, trata-se de um tema, a prescrição, já bastante debatido nesta Corte de Contas e também já reconhecido pela maioria dos membros dessa Corte de Contas, então eu também compartilho do mesmo entendimento do conselheiro relator, portanto, voto acompanhando integralmente o voto do relator, senhor presidente. Excelências, quanto ao processo 3331 de 2009, eu acompanho o relator. Com relação aos processos 11781 de 2015 e 3136 de 2010, dadas as características do processo, ressalvando meu entendimento quanto à aplicação da prescrição a processos que não sejam processos dirigidos eventualmente para o sancionamento, acompanho também o relator. Excelência. Excelência, eu trago para relatar, por último, processo TC 11.716/2011, que se trata de um ato de registro de aposentadoria,
com fundamento, aposentadoria concedida com proventos integrais, na forma do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição da República. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do despacho de número 180/2016, da 5ª Procuradoria de Contas, da lavra da doutora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante, opinou pelo envio do presente processo ad mop, tendo em vista que tramitava à época o processo de número 11.742/2010, em cuja descrição do assunto da parte seria a mesma constante destes autos. A fim de que eles tramitassem de forma conjunta e com isso evitasse, acredito eu, decisões contraditórias. Nós estamos trazendo esse processo mencionado pelo Ministério Público de Contas veio a ser arquivado, melhor dizendo, veio a ser julgado na sessão do dia 22 de agosto de 2017. Foi encaminhada à presidência, na sequência foi encaminhada à diretoria-geral e, por fim, o processo foi encaminhado de volta por meio do protocolo no dia 22/11/2017. Então, tendo em vista que esse processo já foi julgado, eu estou trazendo voto no sentido de fazer o registro do presente feito, com fundamento no tema 445, em sede de repercussão geral, que faz incidir a aplicação da segurança jurídica, haja vista que o presente feito ingressou nessa Corte de Contas no ano de 2011. É como eu estou votando, excelências, pelo registro do ato. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Sérgio Maciel, Acompanho o relator, senhor presidente. também acompanho, aprovado. Excelência. Excelência, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Excelências, trago processos para relatar, trago 12 atos de pessoal, dos quais foram enviados a Vossa Excelência o respectivo ofício, e assim, só reiterando o que deles consta, tendo ocorrido ou a estabilização em função do entendimento jurisdicional do STF e ou de forma administrativa o processo apto a ser homologado, trago o voto no sentido que nós os homologuemos com todos os seus efeitos práticos jurídicos. Esse seria o meu singelo voto. Doutor Gustavo, para a sua manifestação, por gentileza. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão e votação. É apenas aquela dúvida que me fez surgir na sessão passada, se nos processos que tiveram relatório de auditoria após 9 de maio de 2022, se os relatórios se adequariam à DI 6655, né? Na vez anterior, Vossa Excelência disse que aqueles relatórios, todos eles se adequavam. Eu queria só saber se nesses processos também, que tramitaram pela diretoria após 9 de maio, se eles estavam adequados
ADI 6655, Excelência. Na verdade, quem consignou em ata foi Vossa Excelência, que votaria entendendo que os procedimentos estavam adequados. E a minha resposta da sessão passada também a repito agora, que os processos estão sendo feitos como sempre fizeram. E, pelo que verifiquei, da mesma resposta que eu dei na sessão anterior, eu vou dar agora. No parecer do Ministério Público, não tem nenhuma sugestão que se encaminhe. Mas assim, os processos estão aí, vamos ver um a um, para tirarmos de novo a dúvida do conselheiro. Não sei, mesmo porque são processos, eu não sei nem se seria, vou verificar para não cometer uma injustiça, se seria útil tal indagação. Pelo que me consta aqui, eu acho que todos os processos deram entrada no tribunal chamada de 5 anos. E como eu relatei, e assim como na sessão passada, ou aplicou-se diretamente o entendimento do STF, ou o processo, podendo ser administrativo registrado, ficaria a cargo do relator adotar uma ou outra forma. E quando há possibilidade de registro administrativo, se adota o registro administrativo, pelo menos no nosso gabinete. Quando não há o processo dessa possibilidade, adota-se o entendimento jurisprudencial a fim de não prejudicar a parte, o beneficiário, por assim dizer. Me ajuda aqui, porque são muitos processos. Vamos fazer aqui na ordem. Eu até não vou fazer aqui, eu não vou sugerir que Vossa Excelência sabe exatamente qualquer dúvida, Vossa Excelência até poderia só estar vista do processo para olhar, mas vou culpá-lo desse trabalho. Processo 13.577 de 2013, é esse? É isso. Vai me parecer ministerial, por gentileza. Processo 13.577 de 2013. Parecer ministerial pelo registro na forma do que é decidido no RE 63.6553. Como essa eleição é parecer ministerial, foi em qual sentido? Não entendi, Excelência. Foi em qual sentido o parecer ministerial? O parecer do Ministério Público foi no sentido do registro, conforme o entendimento no RE 636553, de 19 de fevereiro de 2020, processo 13.577, 2013. Eu vou simplificar, peraí. É porque todo mundo está entendendo aqui a pergunta e vou ser mais direto. Processo 2878/2014, tá? Ele tramitou pela diretoria de fiscalização, ele chegou no gabinete de Vossa Excelência. Esse processo Qual seria o número? tem aqui, 9 de setembro de 2022. Eu só quero entender se Vossa Excelência está aplicando o entendimento da ADI 6655, é só isso daí. Qual é o processo, o número do processo, Excelência? É o 2478/2014.
Esse aqui, Excelência, é um processo em que o parecer do Ministério Público, apesar de ser de 2020, manifestou-se no sentido de reconhecer de forma administrativa, como é de hábito, a regularidade do ato de aposentação, Excelência. O que é que Vossa Excelência gostaria que eu explicasse exatamente? Vossa Excelência, Você está satisfeito, escutando? Excelência? Não, estou satisfeito, estou satisfeito. Está satisfeito? Estou satisfeito. Agradeço, Excelência. Excelência, e trago o processo 14.516 de... desculpem. Satisfeito, eu tenho que colher aqui ainda os votos. Como votaria, então, o conselheiro Rodrigo? Excelência, eu estou acompanhando o entendimento de Vossa Excelência pelo registro. Como votaria o conselheiro Sérgio? Pelo registro de todos os atos, senhor presidente, acompanhando Vossa Excelência. Aprovado. Excelência, eu estou retirando de pauta o processo 1088 de 2020, em virtude de algumas informações contraditórias, e assim que sanadas, o processo será pautado. Estou trazendo agora, esperando que aqui a internet funcione direitinho, o processo 14.516 de 2021. Eu fiz alguns ajustes, deixa, por gentileza, só verificar se esses ajustes foram de fato salvos ou mantidos, para que eu possa relatá-lo. Não, Excelência, desculpem, tem um problema aqui. As alterações que eu fiz, eu não gostaria de cometer qualquer equívoco. Eu também adio o retiro de pauta, o processo 14.516 de 2021. Desculpem. Sendo assim, Excelência, a minha pauta para o dia de hoje está encerrada. E, sendo assim, acredito que também é de todos nós. Está novamente franqueada a palavra a quem queira fazer uso. Eu só queria, por gentileza, da coordenação do plenário, e por favor que respondesse no microfone para ficar consignado em ata, por gentileza, se a coordenação do plenário ela foi informada que eu me atrasaria um pouquinho, mas que viria para a sessão de hoje. Só no microfone que fosse consignado, se foi informada ou não, para ficar registrada na ata. Se foi informada. Perdão, se foi a coordenação, se ela foi informada que eu me atrasaria um pouquinho, mas que viria para a sessão de hoje. Foi sim. Agradeço, que fique consignado na ata quando do seu registro por escrito. Perfeito. Sendo assim, Excelência, pois não, Excelência? queria fazer uso da palavra. Pois não. Semana que vem,
Nós estaremos no evento da Tricom, provavelmente todos os conselheiros aqui da corte, né? De modo que não me farei presente na sessão da próxima sessão, da próxima semana. Que fique consignado em ato. E consignado em Que ato. o conselheiro Rodrigo não estará presente. Doutor Alberto. Da mesma forma, foi bem lembrado pelo conselheiro Rodrigo. E fique consignado em ato que o conselheiro Alberto também não estará presente. Também, senhor presidente. Que fique consignado em ato que o procurador, doutor Gustavo, não estará presente. Também, senhor presidente, não Que estarei fique presente. consignado em ato que o conselheiro Sérgio Marcel também não estará presente. Não tem exceção. Em sendo assim, está encerrada a nossa sessão para o dia de hoje, convocando as excelências, assim que possível, a realização da sessão no mesmo horário. Muito obrigado.